conheceremos os marcadores HTML, o que eles são e como nós iremos trabalhar com eles. Pessoal, os marcadores são os comandos da linguagem HTML, que permitem com que possamos colocar elementos na nossa página. Então, qualquer elemento que nós pensarmos em pôr no nosso site, vai ter um comando da linguagem HTML, vai ter um marcador específico para ele, certo? O que vocês devem saber é que o marcador ele deve ser apresentado entre sinal de menor que e maior que, sempre, e eles também vão ser conhecidos como tag. Então, quando nós falarmos em tags, a gente está falando dos marcadores, né? A gente está falando dos elementos. E aí nós vamos ter marcadores na tag head, vamos ter marcadores na tag body. Nós temos marcadores específicos para cada uma dessas tags. Na tag head, nós vamos ter, além das meta tags, nós temos o title, nós temos a tag link também, que a gente vai conhecer futuramente, ainda nessa disciplina. E marcadores da tag body, que nós iremos trabalhar bem nessa aula, né? Tabelas, nós vamos ver quebras de linha, parágrafo, cabeçalhos, listas, formulários. Tem vários elementos que a gente vai inserir na nossa página, que vai precisar de um marcador e que esses marcadores, eles serão da tag body. Vamos agora praticar, né? Vamos praticar a utilização de alguns marcadores. A gente não vai ver tudo porque a gente não vai conseguir. Tem uma família de tags muito interessante que tem que respeitar essa hierarquia, que é a família de tag H, que começa pela tag H1 e vai até a H6, de acordo com as recomendações da W3C. Bem, esses marcadores aqui, o H1, ele tem um forte valor semântico no nosso documento HTML5. Ele vai mostrar uma importância grande daquele conteúdo que você coloca. Normalmente, nós utilizamos a tag H1 para a gente colocar o título do site. Agora, esse título do site, ele vai ser diferente desse aqui de cima, porque esse faz parte dos metadados, que é para o navegador colocar lá na aba dele. Mas esse título do site é aquele que, de fato, o usuário vai ter que ver, vai ter que enxergar assim que ele acessa esse site, certo? Então, o valor semântico dessa tag H1, desse marcador do body, é muito alto, muito importante que vocês utilizem. E outra, vocês só podem utilizá-lo uma vez na página de vocês, tá? Depois do H1, você pode ser livre para utilizar a tag H2. Por que eu estou dizendo que você é livre para utilizar a tag H2? É porque é o seguinte, você tem que respeitar a hierarquia. Jamais você vai poder utilizar a tag H2, quer dizer, jamais você deve utilizar a tag H2 primeiro e depois colocar a tag H1. Não, você tem que respeitar a hierarquia dessa família de H, certo? A H2 a gente usa muito também quando precisa botar um subtítulo, quando precisa colocar títulos de outras coisas que tem no site, de notícias, de algumas coisas também relevantes. Tem um forte valor semântico, né, mas é claro que tem toda aquela árvore hierárquica de importância também, certo? E você tem que seguir sim a ordem. Quando você utiliza a tag H2, você está livre para utilizar a tag H3. E assim vai, até chegar na família, até você utilizar toda a família, que é a H6. Eu vou colocar aqui, tag H4, H5 e a H6. Nós vamos ver o comportamento dessa hierarquia de tags no navegador, tá? E ao executar no Chrome. Vai abrir aqui, ó. Nós temos o título do site, que nós colocamos na H1, o subtítulo na H2 e os textos
nas H sucessivas, né? 3, 4, 5, 6. Observem que o conteúdo fica mais forte quando a gente não coloca dentro dessa tag, por exemplo, aqui, o conteúdo do site. Aqui, ó, ele deixa bem negrito, deixa bem destacado. E por padrão, essa hierarquia de tags, elas trabalham o tamanho do texto também, certo? Mas eu adianto a vocês que isso tudo pode ser mudado. Você não é obrigado a utilizar essas tags com a forma padrão deles, com a cor padrão. Você pode mudar a cor, você pode mudar o tamanho da fonte, você vai poder inclusive tirar o negrito também futuramente. Só que isso é um assunto para a próxima aula, tá? O importante que vocês fixem é essa estrutura que deve ser seguida. Se você não quiser utilizar o H1, não tem problema. O importante é que a partir do H2 você tenha que usar exatamente nessa ordem, certo? Você não pode, por exemplo, usar o H4, depois o H6 e depois voltar para o H5. Você não pode, ok? Outra tag muito interessante é a tag de parágrafo. O parágrafo, quando a gente está no documento Word, a gente reconhece bem fácil, né? A gente vê a margem, normalmente vai começar na linha seguinte com uma certa margem. Pois é, os motores de busca, quando eles vão vasculhar o código, os navegadores, quando eles vão interpretar o código de vocês, eles também têm que entender a estrutura do site, né? Eles têm que saber o que é um parágrafo, o que não é um parágrafo. Só que eles só vão entender, de fato, que aquele conjunto de expressões, aquele conjunto de palavras fazem parte de um parágrafo se você usar um marcador para isso, certo? O que eu vou usar agora, que vocês estão vendo, é uma extensão do Chrome, que eu acrescentei aqui ao navegador, que é o famoso Lorem Ipsum. Eu vou já escrever esse nome aqui para vocês, mas vocês podem ver bem aqui. O Lorem Ipsum é ótimo para nós desenvolvedores, porque a gente precisa desenvolver os sites, fazer os sistemas, a gente precisa inventar muito texto para alimentar os espaços para a gente mostrar para os clientes como é que vai ficar e tudo mais. E aí o Lorem Ipsum quebra o nosso galho, porque ele é uma sucessão de textos que eles criam que a gente pode ir colocando na nossa página só para encher, né, para você visualizar mais ou menos o comportamento. É esse aqui, ó, Lorem Ipsum. Procurem, na hora que vocês colocarem no Google, vai ser a primeira opção que vai aparecer. Então, vocês podem tanto baixar essa extensão, como vocês podem acessar o site, copiar e colar textos aleatórios de lá, ok? Então, aqui nós temos um parágrafo. Visivelmente, claro, não tem muita diferença, são um conjunto de palavras juntas, mas assim, se a gente quiser criar um outro parágrafo, nós iremos utilizar a tag P, e aí, ó, vai ter essa quebra aqui de linha, mas a quebra de linha com um conjunto de frases, certo? Formando aqui os parágrafos. Outro elemento que nós podemos ter, outro marcador, né? Um exemplo de marcador, é um exemplo de marcador que formam listas. Você sempre precisa fazer lista de alguma coisa, né? Lista de compras, lista de produtos escolares, lista de atividades do dia. E quando você precisa criar uma lista no seu site, você também precisa de um marcador para isso. O marcador UL, ele vai criar uma lista desordenada. Ou seja, você não vai criar uma lista que tem um número decimal indicando a ordem desses itens. Você tem que usar essa marcação, esse marcador UL. Então, conforme o normal de uma tag, você tem que fazer a abertura e o fechamento utilizando essa barrinha do lado esquerdo. Para a gente colocar os elementos, os itens da nossa lista, a gente também precisa de um outro marcador. Nós somos obrigados a usar o marcador LI
para a gente poder escrever os itens da nossa lista, certo? Então, vou fazer aqui o item 1. Se eu precisar criar um novo item dentro dessa mesma lista, ainda nessa hierarquia, nessa árvore de tags UL, eu crio uma outra marcação LI. E quantas eu precisar para colocar os meus itens, os meus produtos, né? Tá aqui, ó, minhas listas. Então, necessariamente eu preciso desse marcador. Eu posso também optar por colocar uma lista ordenada, que aí já muda para o O. Ao invés do U, nós listamos o O do organizer, que vai ordenar os itens de vocês por números, certo? Tem 1, item 2, item 3, item 4, tá aqui. Essa é a única diferença. Mas também vocês vão ver na próxima aula que você usar o L ou o L ou o OL vai ser indiferente quando nós trabalharmos com as folhas de estilo, porque nós podemos transformar nossas listas o estilo da nossa lista da maneira que a gente quiser, certo? Nós temos também um marcador que eu vou colocar aqui em cima no nosso site, que é o HR. O HR, ele vai formar uma linha no nosso conteúdo. E aí vocês devem estar me perguntando, poxa, mas tá estranho. Porque você disse antes que a tag, você cria uma abertura e cria um fechamento dessa forma. Sim, isso é o normalmente. Isso é o normal. Mas há algumas exceções. Que exceções são essas? São tags bem pontuais que vocês também vão se familiarizando ao longo do estudo da linguagem. O HR eu não vou precisar fazer com esse formato porque eu não preciso de nenhum conteúdo dentro da árvore. Então, eu não preciso abrir a tag, escrever alguma coisa e fechar a tag para que o objetivo dessa tag seja cumprido. O HR, ele representa apenas uma linha. Tá aqui, ó. É só essa linha aqui. Eu não preciso de nenhum conteúdo entre tag de abertura e tag de fechamento. Portanto, eu faço uso de um fechamento simplificado, sempre que houver essas situações. E o fechamento simplificado é aquela história. Você abre a tag, normalmente, como você já faz com todas, que é sinalzinho de menor que, o nome da tag. Mas aí, antes de você fechar com sinalzinho de maior que, você já imagina que você está fechando a tag final. Então, você faz a abertura e o fechamento ao mesmo tempo. E aí, a barrinha é para o lado direito. Os alunos iniciantes da linguagem, eles costumam se confundir muito. Mas não tem mistério, não. Se você tem um conteúdo entre a tag inicial e a tag final, o fechamento acontece com a barrinha à esquerda. Quando você não tem nenhum conteúdo, basta você abrir e fechar ao mesmo tempo. Para isso, a barra vai consequentemente aparecer do lado direito, certo? Mas não se preocupem que esses detalhes vai soar muito natural para vocês no decorrer dessa disciplina, tá? Tem vários outros marcadores, mas por enquanto iremos ver esses que eu mostrei para vocês. Mas antes de passar para frente, tem umas observações que eu quero que vocês não esqueçam. Mantenha o cabeçalho e o corpo separados quando escrever seu HTML. Então vamos observar aqui a estrutura. Ó, cabeçalho e corpo. Cabeçalho está aqui, onde vocês vão ter as informações, os metadados, e o corpo está aqui, ó. Então, são duas coisas diferentes. Você não vai fazer head dentro de body, nem body dentro de head. Isso é terminantemente proibido. Head é uma estrutura, body é outra, dentro da grande árvore que é o HTML. E outra coisa, para os alunos iniciantes, a tag HTML você usa uma única vez. É só um par que você vai usar em cada documento que você vai criar.
do mesmo jeito. O head é somente um par que você usa. Title também é só uma vez que você usa. E o body também é uma vez que você usa. O restante dos elementos podem aparecer mais de uma vez, tá? Só tomem cuidado com a hierarquia de conteúdo, porque a tag H1, por exemplo, por ela ter um valor semântico extremamente relevante e bem marcado como o texto de referência, o texto mais importante, ele não deve vir mais de uma vez, tá? Na sua página, no seu conteúdo. Quando a gente fala, toda vez que eu falar em, vamos inserir um elemento no nosso site, no nosso arquivo HTML, entendam como tag de abertura, mais conteúdo, mais tag de fechamento. Basicamente, elementos é dessa forma, tá? Que elemento é qualquer coisa que a gente coloque na página. E qualquer coisa que a gente coloque na página vai precisar de um marcador que o represente, certo? No entanto, há alguns elementos que utilizam uma notação simplificada de atalho, com apenas uma tag, que foi o que a gente viu no caso do HR. Mas tem um outro exemplo que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui um texto, certo? Esse primeiro parágrafo. Se eu quiser que essa frasezinha aqui, essa continuação, comece em um parágrafo diferente, ó, esse nomezinho, cadê? Esse aqui não. Se eu quiser que aqui, a partir daqui. Se eu quiser que isso não continue do ponto final, que haja uma quebra de linha e ele venha para cá, eu tenho um marcador para isso, é a tag BR. E olha como é que ela é escrita. Ela é escrita de uma forma simplificada, abreviada. Por quê? Porque eu só estou dando uma indicação. Ó, quebra a linha e eu quero que esse texto siga mais abaixo daqui. Então, beleza, só estou dando essa indicação. Então, eu vou dar a quebra de linha e eu venho para cá. Eu não preciso de conteúdo nenhum entre a tag de abertura e fechamento para que o navegador possa entender que eu quero esse texto abaixo dessa linha aqui, certo? Então, a tag BR é uma quebra de linha que também você vai usar dessa maneira simplificada, ok? Falaremos agora de tabelas, que é um elemento que a gente insere nas nossas páginas e que é muito utilizada, certo? Tanto no dia a dia quanto nos nossos sistemas. Essas tabelas, pessoal, são muito utilizadas no desenvolvimento web porque exibem os dados de uma maneira muito fácil. Os usuários, de uma maneira geral, eles compreendem bem a disposição dos dados que você coloca dentro de uma tabela, porque a tabela é um elemento do dia a dia de cada um, ok? O que nós colocamos como conteúdo de tabela, ou seja, o que a gente insere dentro de cada célula, pode ser qualquer coisa. Pode ser texto, pode ser imagem, pode ser link, pode ser outras tabelas, tá? Então, nós vamos ter aí alguns exemplos de elementos que a gente pode inserir nessas nossas tabelas. E claro, se tabela é um elemento HTML, ela vai precisar de um marcador para isso, tá? E os marcadores que nós utilizaremos são esses aqui. Table, TR, TH, TD, vai ser essa árvore que deverá ser seguida, tag aberta, table, tag fechada, table. Quando a gente está desenhando uma tabela na vida real, normalmente o que a gente faz? A gente faz um quadrado, depois a gente idealiza quantas colunas vai ter, depois a gente sai cortando na horizontal
para criar as linhas, desculpa. Mas aqui no HTML vai ser um processo diferente. Quando a gente coloca o marcador table, a gente está desenhando de uma maneira transparente para o usuário aqui o quadradinho que vai ser construída a nossa tabela. Só que assim, a gente começa por linha, certo? O par de TR que você está vendo aqui significa as linhas da tabela. Esse R vem exatamente dessa palavrinha aqui, ó. Row, que significa linha. E o T vem de table, né? Que é a nossa tabelinha em HTML, certo? Então, TR são as linhas. Quando eu coloco dois pares de linhas, eu já estou dizendo aqui que eu vou criar duas linhas na minha tabela, certo? Então, eu estou aqui desenhando a minha tabela, criei aqui o meu primeiro TR, e quando eu tenho um par de TH, eu estou querendo dizer que a primeira linha da minha tabela corresponde à linha de cabeçalho, que é onde eu vou dizer quais serão os elementos que eu vou estar colocando nas células dessa tabela, né? Então, se eu quiser criar uma tabela aqui com o nome, né, de alguém, então eu coloco aqui, eu vou colocar entre a tag TH, e aqui vocês vão ver que vai ficar, mais na frente a gente vai ver que ele vai ficar bem destacado. A segunda linha que representa a nossa tabela está aqui, nesse marcador. TR, está aqui esse outro par, que é exatamente aqui. E aqui nós temos o nosso par de TD, que vai representar a nossa coluna, né? Esse parzinho... Opa, desculpa, errei aqui a mira. Esse par de TD aqui vai simplesmente colocar aqui, ó, o nome Maria, aqui na minha tabela. Então, é só eu colocar no meu código dentro da tag de abertura e da tag de fechamento. Esse D do TD vem de dados, né? Então, aqui vocês vão ter os dados da tabela. Então, esse D vem de data, que significa dados em inglês, e T de table, ok? Então, a estrutura básica da tabela é essa aqui. Tag table, aberta, fechada lá embaixo. Tag TR para criar a sua linha. TH para criar a primeira coluna da linha. Tag TR para criar outra linha. Tag TD para criar uma coluna dentro da linha. Então, o que vocês têm que lembrar é que para criar a tabela no HTML, você cria primeiro a linha. Dentro da linha, você já divide quantas colunas nós teremos. E aí vai corresponder aos pares de TH e TDs que nós iremos colocar. Se a primeira linha vai ter uma coluna, a segunda, a terceira, a quarta e assim por diante, ela também deve ter a mesma quantidade, tá? Se fizer duas colunas, nas outras linhas você também terá que colocar duas colunas, certo?